Você sabe qual a frase que define o Gabigol ultimamente? Pelo menos se pudesse pra ele mesmo falar: eu não aguento mais errar. O cara tá viciado em erros, comete cada um atrás do outro e desde 2023, quando usou a camisa 10, a lendária do Zico que foi destinada a ele não consegue manter o mesmo nível de atuações, passou por problemas inclusive relacionados ao doping, diversas confusões, parte inclusive da sua própria arrogância e agora simplesmente conseguiu perder um dos maiores patrimônios que ele tinha, tirando toda a grana que tem, a idolatria do rubro-negro. É claro que o Gabigol não morreu pro Flamengo e o Flamengo não morreu pro Gabigol, mas a relação que antes era praticamente intocável se tornou muito mais manchada e com uma cicatriz que talvez não consiga sair da vida. É do conhecimento de todos que uma foto de Gabigol usando a camisa do Corinthians enquanto estava no churrasco na sua própria mansão acabou viralizando nas redes sociais, uma foto que tomou proporções muito maiores. Após Gabigol passar por um drama pessoal e a própria torcida do Flamengo fazer de tudo para tentar recolocar o jogador no eixo, fazendo homenagens, campanha e tudo mais, até um mosaico especial para dedicar ao camisa 10, Gabi acabou retribuindo com ingratidão. Você pode até falar que é vestir uma camisa, mas no futebol, onde tudo é extremamente simbolizado, o maior ídolo da história recente do clube fazer esse ato acaba por descredibilizar toda a sua passagem e muito mais que isso, colocar em xeque a idolatria que antes era irretocável por parte dos torcedores. E já tava óbvio, né? O episódio não caiu bem com nenhum dos envolvidos no dia a dia do Flamengo. Elenco, comissão técnica, funcionários e diretoria ficaram muito surpresos e chateados com a atitude do jogador. Gabigol não teve nenhuma ou praticamente muita interação durante toda a sexta-feira. Chegou ao clube cedo às 2 horas, e a apresentação estava marcada para 3, fez trabalho de fisioterapia e depois foi se reunir com a direção. Após isso, os jogadores acabaram mostrando indiferença à situação. Mas o que não dá para negar é que sim, isso acabou abrindo feridas não somente com a torcida, mas também com próprios membros do clube. A atitude deixou muito mais que apenas marcas do coração. Gabigol também sentiu no bolso e mais ainda no seu próprio ego, que já é considerado muito grande devido às proporções. Com a atitude, o Gabi foi punido de vez e não veste mais a camisa 10 do Fla após vestir a do Corinthians. A relação do jogador com o clube carioca está muito abalada e a tendência é de cada vez mais ficar. Assim, a saída pode ser próxima. O presidente Rodolfo Landim decidiu pela saída de Gabigol e não vai renovar o contrato do Flamengo. Então calma, Gabigol vai continuar até o fim do ano, certo? Só que a questão é que ele não vai renovar, ou seja, no fim do ano será a despedida do Gabi. Com isso, novamente o nome do atacante voltou a aparecer no time do povo, exatamente, o Corinthians. Ele pode sim assinar um pré-acordo com qualquer outro clube em junho. Segundo informações de Samir Carvalho, o Corinthians não descarta a tentativa de contratar o atacante Lil Gabi, já na próxima janela de transferências. O nome foi muito tentado no início de janeiro desse ano. Porém, como o Corinthians vinha passando por reformulações financeiras, não conseguiu fazer essa contratação. O próprio comunicador Samir Carvalho informou que o clube faz algumas ponderações para avançar em conversas e até apresentaram a proposta oficial. Vale lembrar que o atleta tem vínculo no Rio de Janeiro até dezembro. A primeira é de que o clube não procurará o atleta, mas só tentará caso os representantes procurem o timão. Houve conversas no início do ano, mas o staff sempre deixou claro a preferência pelo Fla. A polêmica envolvendo a foto rendeu assunto também no Parque São Jorge, mesmo com o dia sendo de homenagens e a já confirmada saída do goleiro Cássio. Nesta sexta-feira, 17, o presidente do timão, após oficializar a saída de Cássio, comentou sobre a situação de forma bem humorada e deixou bem claro que não tem nada a ver com o atacante do Flamengo ter a camisa. O dirigente ainda disse que o atleta pode ter recebido o presente de alguém no último fim de semana, quando as equipes se enfrentaram no Maracanã. A informação do jornalista Venei Casagrande é de que o Fla trabalha com essa possibilidade, mas que ainda assim o que ele fez foi irreparável. O Gabigol é jovem, tem mercado e é verdade que é um grande atacante, só que desde 2023, quando vestiu a camisa 10, parece que o ego dele ficou ainda mais movimentado e tudo acabou subindo a cabeça. Não conseguiu mais ter as mesmas atuações e desde então vem passando por um declínio técnico e mental. Se acha talvez até mesmo maior que o clube, só que nenhum jogador é maior que a instituição. De fato, o Gabi pode estar com dias contados no Fla, e para muitos rubro-negros é uma pena, pois muitos o consideravam como talvez o segundo maior ídolo do clube, perdendo apenas para Arthur Antunes Coimbra, o Zico, que aí é incontestável. Mas é um fato que Gabi, no Corinthians ou não, vai ter que mudar sua postura, pois pode estar apresentando sinais de um fim melancólico de carreira, mesmo tão jovem. Segundo novas informações, o Palmeiras vende Estevão ao Chelsea por 361 milhões de reais, a maior transação da história do Verdão. O Palmeiras se credenciou como o grande formador de atletas dos últimos anos. Mais do que isso, o verdadeira
joias estão surgindo no time das Alamedas, possibilitando vendas com valores exorbitantes. Além de Endrick, que foi negociado com o Real da Espanha pelo valor de 35 milhões de euros ao Real Madrid, mas que pode chegar até 60 milhões, incluindo bonificações, outros dois jogadores são alvos do mercado internacional, casos de Luiz Guilherme e Estevão. Inclusive, o Chelsea na Inglaterra tem feito de tudo para contar com o último dos mencionados. Pelo que parece, finalmente houve um acordo e a joia palmeirense de apenas 17 anos irá para Londres. Isso porque um jornalista cravou que o Alviverde Paulista finalmente aceitou a investida dos ingleses para contratar o camisa 41 da equipe comandada pelo treinador português Abel Ferreira. Os números são astronômicos. Segundo César Luiz Melo, profissional argentino e especialista no mercado da bola, a transação foi sacramentada no valor astronômico de 65 milhões de euros, que dá cerca de 361,4 milhões aqui na moeda de cá. Será a venda mais cara da história da América para a Europa. Chegará em meados de 2025, inclusive ultrapassando a histórica venda de Endrick ao Real Madrid, mas é claro que ainda assim o garoto segue à disposição de Abel Ferreira nas competições que o Verdão tem pela frente e em parte da próxima temporada também. O jogador completará 18 anos apenas em abril de 2025 e você sabe muito bem que há uma regra que jogadores só podem sair daqui quando completarem a maioridade. Então sim, Estevão ainda tem muita trajetória no Palmeiras e pode ganhar ainda mais espaço com a venda de Endrick, que agora deixará uma lacuna que Estevão pode preencher. Estevão é um grande jogador e para muitas pessoas tem até uma possibilidade de ser ainda mais efetivo que o próprio Endrick. Pra você ver como o moleque é muita bola. Se não se vislumbrar e fizer tudo certo, pode ser um dos grandes jogadores da safra BR daqui pra frente. O bom momento é tanto que Estevão foi junto com Luiz Guilherme convocado para treinamentos da seleção sub-20. Sendo assim, a dupla irá desfalcar a equipe em alguns jogos do Brasileirão. Bom, não é segredo pra ninguém que o Vasco da Gama vem tentado repatriar o meio atacante Felipe Coutinho, revelado no próprio clube carioca em 2009 e que rodou a Europa em times como Liverpool, Barcelona e Bayern de Munique. Em fim de seu contrato por empréstimo do Al Rail do Catar, ele pertence ao Aston Villa da Inglaterra. É com eles que a diretoria vascaína vem negociando para tentar fechar o jogador de 31 anos. Aliás, surgiu a notícia que a família do atleta pode sim ajudar no negócio. O meia estaria ouvindo os seus parentes nesse momento. Mesmo com o Cruzeiro interessado, os cariocas estão muito na frente pela sua aquisição. Além disso, a informação é que ele poderia chegar por empréstimo até o fim do ano. Os ingleses estariam dispostos a negociá-lo nesses moldes, com obrigação de compra ao fim do vínculo. Porém, outra situação acabou vindo à tona. De acordo com o jornalista Wilson Pimentel do RTI Sport, o clube inglês decidiu aguardar para ver se não chegaram propostas da Europa antes de negociá-lo com o trem bala da colina. A informação é que a equipe deseja reaver pelo menos parte do valor investido pelo brasileiro. Em 2020, o time comprou junto ao Barcelona por 20 milhões de euros, 256 milhões de reais na cotação da época. Times como o Besiktas da Turquia e o Olympiacos da Grécia surgem como os principais interessados. Porém, Coutinho está desvalorizado no velho continente e por isso é muito difícil que chegue uma proposta que realmente atenda o que os ingleses esperam. Por isso, a possibilidade de ele chegar no time da virada fica cada vez mais forte. A tendência é que ele seja mesmo emprestado aos cariocas até o final do ano. Em meio a isso, está bombando o assunto da 777 Partners deixar o clube cruzmaltino. Inclusive, chamou a atenção o valor que a empresa estaria considerando para vender a SAF vascaína. Além disso, o Vascão aguarda a chegada de seu novo treinador. O português Álvaro Pacheco deve desembarcar no Rio de Janeiro no próximo domingo 19 para assinar contrato e ser oficialmente apresentado. O Paris Saint-Germain segue em busca de concretizar a contratação de um substituto para Kylian Mbappé, que já comunicou ao clube que não seguirá após o fim do contrato em junho. Com o atacante já acertado com o Real Madrid, segundo a imprensa europeia, o PSG foca agora em contratar o jovem Lamine Yamal do Barcelona. É de que o clube francês conta com uma arma secreta para contar com o jogador da seleção espanhola, o empresário Jorge Mendes. O PSG tem um bom relacionamento com o agente português e cuida bem da carreira de Yamal. Após eliminar o Barcelona nas quartas da Champions, o PSG quer também tirar a jovem revelação do clube por um valor que poderia chegar aos 200 milhões de euros, 1,1 bilhão de reais. O PSG estaria até disposto a fazer grande investimento financeiro após a perda de Kylian, que se junta a outros grandes salários que deixaram de ser pagos já na última temporada, como os de Messi, Neymar e Verratti. O Mendes é um dos agentes mais influentes das últimas décadas no futebol, tendo trabalhado com o CR7 até 2022. O empresário tem sim uma ótima relação com o compatriota Luis Campos, diretor de futebol francês, e isso sim seria o grande triunfo do Paris nas negociações. Resta saber se seria mais interessante para Yamal ficar nesse Barcelona ou mesmo sair. E aliás, falando em Barcelona, a permanência ou não de Vitor Roque e a insatisfação do empresário do jovem atacante é o menor dos problemas do Barça no momento, porque depois de anunciar sua saída, voltar atrás e comunicar que seguiria no clube, o técnico Xavi Hernández, ídolo do clube como jogador, tem sua continuidade em xeque no momento, segundo a imprensa espanhola. Tudo por conta da relação estremecida agora com o presidente
presidente Joan Laporta, porque o Barça vive grande impasse financeiro para a próxima temporada. Segundo o portal The Athletic, o clube tem que cobrir um buraco de 130 milhões de euros, cerca de 724 milhões de reais, para começar a pensar em contratações nas contas. É provável que haja vendas de jogadores no elenco. As dificuldades foram motivo de desabafo de Xavi antes do jogo contra o Almeria. O técnico reiterou que será difícil fazer grandes contratações e por isso é ainda mais complicado concorrer com o Real Madrid. Segundo a imprensa espanhola, Joan Laporta desaprovou completamente a sinceridade do treinador. O presidente e diretor esportivo Deco nem sequer viajaram com a delegação para a partida de quinta-feira. De acordo com o jornal Marca, as explicações de Xavi sobre a situação de Vitor Roque também desagradaram Laporta. O técnico afirmou que a chegada do brasileiro estava prevista para agosto e que não era sua intenção utilizá-lo antes disso. O presidente ficou surpreso com a afirmação, pois a incorporação antecipada do atacante foi aprovada pelo técnico. Kimmich do Bayern, Bernardo Silva do City, Nico Williams do Atlético Bilbao e Xavi Simons do Leipzig são alguns dos nomes especulados do Barcelona para a próxima temporada. Mas antes de pensar em contratar, o clube precisa garantir a inscrição dos jogadores do atual elenco ou negociar alguns deles. O Barça viu seu limite salarial imposto pelo fair play financeiro de 648 milhões de euros em 22-23 para 270 milhões de euros em 23-24. A folha do clube atualmente gira em torno de 492 milhões de euros, ou seja, uma diferença de 222 milhões de euros para todo o permitido. Ao clube resta diminuir sua folha e aumentar as receitas para diminuir esse buraco. E segundo estimativas, ainda falta garantir 130 milhões de euros para chegar lá. E mesmo o Vitor Roque, que chegou ao clube em janeiro, não tem sua inscrição garantida na próxima temporada. O atacante ex-Atlético Paranaense só foi utilizado em 2024 porque a lesão de Gavi permitiu ao Barcelona abrir um espaço em sua folha. Para 24-25, o meia espanhol estará de volta. É um novo cenário. A passagem de Thiago Alcântara no Liverpool chegou ao fim. O meia naturalizado espanhol anunciou nesta sexta-feira que deixará o clube ao fim da temporada no próximo domingo, quando seu contrato chega ao fim. O jogador de 33 anos não indicou o possível destino. Nas palavras dele, esses últimos 4 anos foram um tempo de aprendizado para mim e minha família. Algumas vitórias, algumas derrotas, mas sem dúvida, uma experiência que muda a vida de todos. O Thiago encerra sua passagem no Liverpool com 98 partidas, podendo chegar a 99 no domingo diante do Wolverhampton na última rodada de Premier League. Ele marcou 3 gols e deu 6 assistências ao longo das 4 temporadas no clube. Em 23-24, atuou em apenas um jogo sob o comando de Klopp, porque ficou lesionado há muito tempo e há muitas temporadas isso vem acontecendo. O meia esteve presente nas conquistas da Copa da Inglaterra em 21-22 e da Supercopa do país em 22-23. Após chegar em alta vindo do Bayern de Munique, não conseguiu repetir o desempenho dos tempos de Alemanha, muito por conta de problemas físicos. De acordo com informações do Tom Ballon, Guardiola espera conseguir ter mais uma vez Toni Kroos como seu jogador. Ambos já trabalharam juntos na primeira temporada de Pep no Bayern de Munique. O site crava que o treinador teria dado um ultimato para Kroos se juntar ao City. É agora ou nunca, teria falado o técnico. O Kroos é um plano antigo de Pep Guardiola. Ele se encaixa perfeitamente no estilo de jogo do espanhol, pela incrível precisão de seus passes e sua visão de jogo extremamente privilegiada. Ainda assim, parece improvável que Carlo Ancelotti concorde com o negócio, principalmente pelo fato de Toni Kroos ser ainda assim uma peça muito importante do Real, até então titular absoluto, que pode perder espaço à medida que o time se renove, mas ainda assim é uma peça-chave nesse esquema madridista que tanto vem fazendo sucesso. Toni Kroos também tem uma idade avançada, mas mesmo assim Guardiola o quer, porque segundo a mesma fonte, ele está insatisfeito com o desempenho de parte do meio campo do City, que perdeu Gundogan na temporada passada e agora conta com o Kovacic, que não vem conseguindo corresponder à medida que substituiu o Gundogan. Para você seria uma boa contratação? De qualquer maneira, eu me despeço aqui do vídeo e foi um prazer ficar com vocês até o final. Tamo junto, claro, vejo você no próximo. Você sabe que aqui sempre terão vídeos quando você menos esperar. Até o próximo vídeo, tamo junto, valeu!